Olá, sejam bem-vindos novamente ao Momento Indústria, especial Fóruns Regionais. A gente recebe agora a deputada estadual Mabel Cantos. Seja muito bem-vinda, deputada. Muito obrigada, que alegria estar aqui com vocês. Legal, deputada. A FIEP tem trazido esses fóruns regionais para discutir a importância da indústria e como a indústria pode contribuir com o desenvolvimento regional. A senhora como vê esse papel da indústria como indutor do desenvolvimento? Acho que a indústria, principalmente aqui na região de Ponta Grossa e dos Campos Gerais, ela tem mostrado a sua força e o quão ela foi importante aqui para a nossa região. Eu, particularmente, quando tinha aí meus 15 anos, e o meu pai era o prefeito de Ponta Grossa, né, o ex-prefeito de Jocely Canto, nós vivemos naquela época um boom de industrialização aqui em Ponta Grossa. Naquela época vieram empresas como a Continental, Tetra Pak, a Macisa, que hoje é Arauco, né? Empresas muito fortes que trouxeram um retorno econômico muito expressivo para a nossa região, que, aliás, né, rende até hoje muitos empregos, muita renda, né? E isso consolidou Ponta Grossa, né? E com as indústrias que vieram e estão vindo, consolida a nossa cidade e a nossa região como esse boom industrial, né, o maior de todo o interior do estado do Paraná. E isso, de fato, é muito considerável quanto mudou a nossa economia. Sim. Eu diria que Ponta Grossa, antigamente, era uma cidade fechada, inclusive economicamente. E com a vinda dessas indústrias aqui para a nossa cidade, a gente vê que a cidade se abriu em vários aspectos, né? E isso tem contribuído para a população com toda certeza. Que acaba desenvolvendo outras áreas e outros setores da cidade. Com toda certeza, né? Quando a gente vê a indústria vindo para Ponta Grossa, e aí você vê outras empresas, né, até mesmo aqui de Ponta Grossa, mas abrindo por conta da perspectiva, né, dessas indústrias que vieram, você vê que a população ela tem um ganho econômico com toda certeza aqui na nossa cidade, né? Isso se reflete quando você vê a expansão, inclusive territorial de Ponta Grossa, né? Por isso que é importante a gente daí como parlamentares estarmos junto ao governo do estado buscando, né, mais investimentos aqui para Ponta Grossa. E a gente sabe que também todo esse desenvolvimento ele traz também desafios, né? São várias áreas aí que você tem que dar uma atenção especial para que esse desenvolvimento também não prejudique a cidade e não crie outros problemas, né? Quais são os principais desafios que você considera que Ponta Grossa e a região aqui ainda têm que precisam ser enfrentados para que tenha um desenvolvimento ainda maior, tanto da indústria como da economia? Ponta Grossa está numa localização privilegiada, né, aqui do país todo, né? Mas ainda nós temos uma dificuldade que eu vejo, até porque eu também estou na estrada todos os dias, eu sou deputada, né? Mas os dias que tem sessão, eu vou e volto, né? Ponta Grossa, Curitiba. Então, acho que as estradas ainda são um grande desafio que nós temos, e isso para o setor produtivo, para o setor industrial, com toda certeza, acredito que seja ainda o grande gargalo. Por isso, investir nas nossas estradas, nessa infraestrutura, apesar agora de termos os novos pedágios, né, nós precisamos intensificar, e até quero parabenizar a FIEP, que lançou uma ferramenta agora que vai, né, ficar em cima aí, fiscalizar ainda mais, que também é uma atribuição que nós temos na Assembleia, dos novos contratos dos pedágios, das obras que vão acontecer, porque precisam acontecer, né? A gente sabe disso. Você veja, você sai de Ponta Grossa, Curitiba, o trânsito hoje na nossa estrada, ele é intenso, né? Se acontece um acidente, a estrada para durante muito tempo. Então, são essas questões que a gente precisa ficar muito em cima, né, para que venham os investimentos necessários e a gente diminui esse gargalo. E acho que principalmente a questão do aeroporto aqui de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. A gente precisa ter um aeroporto que receba mais investimentos, né? Até numa reunião, quando se discutia
a questão dos fins do voo da Azul, que, né, foi realizada ali pelo governo do estado, nós discutimos justamente, talvez até a importância de repente, ser o aeroporto numa outra área, ou aonde está receber, de fato, mais investimentos. Mas o fato é que, olha o porte industrial que nós temos aqui, a própria questão da agricultura da região dos Campos Gerais. Sim. Nós não podemos ficar sem voos, não podemos ficar sem um aeroporto adequado para atender a toda essa demanda. E a gente vê que em todas essas questões existe uma mobilização muito forte da sociedade aqui também, né? A Associação Comercial, que é aqui onde a FIEP realiza esse fórum, é uma entidade bastante atuante, a gente tem sindicatos industriais. Essa mobilização tem contribuído também para se debater todos esses gargalos junto com o poder público, os representantes do poder público. Com toda certeza. Eu sempre achei muito importante essa participação da sociedade civil em todos os níveis, né, em todas as áreas, porque ela contribui, de fato, com os depoimentos daquilo que está acontecendo. Às vezes o parlamento, o executivo, principalmente às vezes o estadual e o federal, ele fica distante, né, da sociedade em si. Mas quando a sociedade está organizada, como aqui o caso, por exemplo, da CPG, da própria FIEP, né, você recebe essas demandas e você pode, junto com eles, estar pleiteando, então, essas melhorias que são tão necessárias. Então, é muito importante. Eu aqui em Ponta Grossa sempre estou conversando, né, com a CPG, com os setores. Todas as vezes que precisa, a gente vai junto ao governo do estado, vai junto a outros órgãos, né, porque o nosso interesse aqui é representar, né, a nossa população e ter o melhor para Ponta Grossa e para a região dos Campos Gerais. E esse movimento que a FIEP faz com os fóruns regionais também é mais um instrumento, né? De que forma os subsídios que são levantados e trazidos aqui pela FIEP nesses fóruns contribuem também para o trabalho parlamentar? Olha, com toda certeza, tudo que a gente ouve aqui, e no ano passado, né, a gente esteve também junto, acompanhando todas as discussões. Hoje conversava ali com o presidente Edson Vasconcelos, ele me dizia que hoje a gente vai ter, inclusive, né, um trabalho mais efetivo, inclusive do que aconteceu, das proposições que aconteceram no fórum do ano passado, e tudo que a gente puder e que for levantado aqui, a gente, claro, leva para o Parlamento Estadual, para a Assembleia Legislativa, porque nós temos que ser esse meio de comunicação e de trabalho, né, do que acontece aqui nos fóruns, lá na Assembleia Legislativa do Paraná. Certo, deputado. Agradeço muito pela sua presença aqui no Momento Indústria. Eu que agradeço. E a gente volta daqui a pouco com novas entrevistas aqui no Momento Indústria, especial Fóruns Regionais. Até mais.